Eu não sei se você já viu o que está escrito em Provérbio 28 e o versículo 9. Esse é um versículo chave que explica o porquê que muitas pessoas não gostam de ouvir a voz de Deus. Está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, nesse texto aqui de Provérbios 28 e o versículo 9, diz que Deus, Ele não escuta as orações daqueles que não escutam Deus falar. Quando você vai para um culto evangélico, que Deus começa a usar o pregador para lhe exortar, porque essa é a obra do Espírito Santo, é apontar o seu pecado para você reconhecer que está errado. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, que você resiste, você rejeita a voz do Espírito Santo, sabe o que acontece? Naquele momento, você se torna uma pessoa que vai orar a Deus e Deus não vai atender a sua oração. Por quê? Porque você não atende o que Deus fala. Deus, Ele fala conosco para nosso próprio bem, para que nós reconheça que estamos errados, que precisamos mudar. Eu estava meditando que somente as pessoas humildes dão ouvido à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Por exemplo, Herodes, Herodes tinha tomado a esposa do seu irmão Filipe. Deus usou João Batista para dizer para Herodes que ele estava em adultério. O que foi que ele fez? Mandou matar João Batista. Hoje, do mesmo jeito, quantas vezes você está na igreja, Deus fala com você dizendo: você está errado nisso. E em vez de você aceitar e dizer: realmente eu estou errado, eu preciso mudar. Não, você se zanga com o pregador. Você sai zangado com o pregador. Alguns até mudam de igreja, porque não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando você rejeita ouvir as exortações do Espírito Santo, chegará uma hora que você vai orar e Deus não vai atender a sua oração. Esse é um dos motivos que impede de muitas orações serem respondidas. Provérbio 28, versículo 9. Eu vou segurar só nesse versículo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Eu não quero ouvir isso. Eu estou errado, mas não quero que ninguém diga nada. Tem pessoa que é assim. Está errado e não quer que ninguém diga nada. E vê erro em todo mundo, menos em si. Você lembra daquela parábola que Jesus contou que dois homens foram orar no templo? Um era um fariseu e um publicano. O fariseu, ele vestia roupas compridas, E ele orando, se achando tal, mais santo do que todo mundo, dizia: jejum 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte do que ganho, sou um homem fiel, tal. E o publicano, cabecinha baixa, se humilhando, reconhecendo que era um pecador, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus disse que esse homem que se humilhou voltou para casa em paz com Deus e com os seus pecados perdoados, porque aquele que se engrandece será humilhado e aquele que se humilha será engrandecido. Por que Deus, ele não gosta de pessoas orgulhosas? Você não sabe? É porque as pessoas orgulhosas, quando Deus olha para uma pessoa orgulhosa, Ele lembra de Satanás. O orgulho vem de Satanás. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, com o nariz empinado, que não quer ouvir conselho de ninguém, não reconhece os seus erros,
essa pessoa está dominada por Satanás. Você pode ver que Jesus, ele foi o exemplo de humildade. Jesus, quando estava nessa terra, o carro que ele usou para entrar em Jerusalém foi um jumento. A coroa que ele usou foi uma coroa de espinho. E o troféu dele foi uma cruz. Ele era humilde, simples. Você pode ver que o maior profeta que pisou nessa terra, que foi João Batista, veja o jeito que ele vivia. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e se vestia com couros de animais. Parecia um louco, doido, mas era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas humildes agradam a Deus. Então Deus, ele não gosta de ouvir orações de pessoas orgulhosas. O que é que está escrito? Eu vou fugir aqui de Provérbio 28:9. Só um versículo aqui. Você já viu lá o que é que está escrito em 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos. Preste atenção que o primeiro passo é se humilhar. E olha, uma pessoa que está na igreja, que ouve a palavra de Deus e que não reconhece que está errado, não se humilha, não adianta orar. Pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele foi pregar, foi no deserto para o próprio Filho de Deus. Ele citou textos. Você pode ler Mateus capítulo 4, está lá ele citando textos bíblicos para o próprio Jesus. Porque tem muitas pessoas que se enganam. Porque eu me visto com roupa comprida, eu não uso maquiagem, não uso batom, eu não ando de bermuda na rua. Mas é uma pessoa orgulhosa. E quando Deus olha para você, você fica parecido Satanás. Quando Deus olha para você, Deus lembra o tempo que Lúcifer se orgulhou e tentou ser Deus. Tem pessoas que querem ser Deus. Você não é Deus, você é um pecador, você é uma pecadora, você é um pecador. Todo dia nós erramos em palavras, em pensamentos, em ações, e todo dia precisamos da misericórdia de Deus. Ninguém tem condição de julgar ninguém. Só Deus é puro e santo e perfeito. Todos nós somos pecadores miseráveis. Não há de que se orgulhar. Quando nós morremos, com 24 horas o corpo começa a endurecer. Com 48 horas o corpo começa a feder. Com 72 horas os vermes já começam a comer o corpo. Nós somos pó da terra e ao pó nós tornaremos. Então seja uma pessoa humilde. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar com você, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Reconheça, se humilhe. Talvez você diga assim: mas é os homens que estão falando. É lógico, Deus vai usar os homens para falar. Deus usa pessoas para falar conosco, para nos exortar, para nos ensinar o caminho certo. E cuidado com as suas decisões. As suas decisões só estarão corretas se estiver de acordo com a palavra de Deus. Então você deve guardar isso no seu coração. As pessoas orgulhosas, Deus odeia essas pessoas. Está escrito: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. As pessoas humildes agradam a Deus. As pessoas humildes reconhecem quando estão erradas. As pessoas humildes sabem amar. As pessoas humildes batem no peito e diz assim: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Faça isso. Não é feio se humilhar, não. Feio é você ser crente e descer para o fogo do inferno. Pensa nisto.